O meu foco sempre foi, obviamente, além de conviver com as pessoas, de aprender e ensinar judaísmo e trocar experiências. Então, na verdade, o que eu acho que é fundamental é incentivar os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, enfim, a geração seguinte, as gerações seguintes, a ter o prazer de ter judaísmo, de fazer judaísmo. E isso que eu acho que é o desafio maior, né? Para a gente poder continuar um trabalho, continuar a ter um judaísmo vivo, vibrante, significativo. O jovem tem que estar junto, tem que estar ali participando, junto com a Razito, junto com a galera mais jovem, vamos dizer, 20 anos, depois que saiu da Razito. Esse sempre foi o nosso gol. E eu sempre me esforcei muito nesse aspecto, né? Eu fui mãe de marrané incontáveis vezes, participei muito, sempre ajudei, sempre... isso sempre fez parte da minha vida, né? Então, para mim, isso vai no sangue, né? Isso é muito... A hierarquia é muito alta. Nesse momento, os movimentos juvenis sionistas eram muito fortes no Rio de Janeiro. Agora, mas na época, tinha grandes manifestações. Por exemplo, nas festas de Bicurim, o Yom Ha'atzmaut, enfim, você tinha grandes manifestações que eram grandes desfiles, seja no campo do Vasco, no campo do América. Então você tinha movimentos assim, sei lá, os colégios, quer dizer, você tinha grandes colégios, como o Talmud Torá, o Hebreu Brasileiro, e lá ia os 30, 40 jovenzinhos, garotinhos da área, com seu uniforme, calça azul, as meninas saia azul, blusa branca, uma gravatinha. A área alugava um bonde, nós íamos de bonde até o local dos desfiles e estávamos lá, nós ali, a gente não perdia uma. Estávamos ali sempre, que poucos, mas estávamos lá. E a mesma coisa no esporte, que a Ari vem da Alemanha, a Ari foi membro do Maccabi, é membro do Maccabi. E a Ari, mesmo sem ter tido sede, praticava esporte. Teve época que se alugava o Forte do Leme, todo domingo tinha futebol, tinha vôlei, tinha basquete, não sei o quê. E a Ari participava também, tinha times. Nós revelamos um grande atleta, o René Salomão, que foi um grande atleta de vôlei, do basquete, jogou no time principal do Fluminense, se eu não me engano, foi da seleção. Na época, a gente o nosso grupo não frequentava a escola judaica, então a identificação que a gente tinha com o judaísmo e com o hebraico e tudo era Ari e Razito, né? E foi minha época de Razito, assim, muito ativa, e aí a gente tinha essa ligação muito grande com a Ari. Já havia um grupo de jovens chamado Gruja, que se tornou muito forte. Nós chegamos ao final de mais ou menos 150, 200 participantes. O que significa esse grupo de jovens? Foi criado por Marilda Winkler, Renato Kaumann, eu acho que Henrique Zamarca, Johnny Marks, que necessitando de convívio, eram todos universitários, necessitando também de convívio dessa comunidade. Você não tinha os apelos que tem hoje, que a nossa juventude tem tudo menos aquilo que eles entendem como integração, até com sinagoga. Tiveram imediatamente um apoio irrestrito do Dr. Lemler, que cedeu o espaço da Ari e também se prontificou a sempre que é necessário ajudar. E esse núcleo central é que bolava as programações. Toda terça-feira tinha alguma entrevista com alguém, tipo Ziraldo, ou médicos importantes, ou arquitetos. Então, era uma programação cultural que terminava todo mundo indo comer uma pizza, né? Vários casais começaram a namorar, vários casamentos saíram dali. O nosso, inclusive, da Deise e meu, e vários dessas pessoas ainda frequentam e pertencem à Ari. Tá? A ligação foi feita. Então, essa era a finalidade, integração. Depois ele inchou. E aí começou a vir um bocado de gente, até um pouco mais velha, e a gente resolveu denominar de Gruva, que era o grupo de velhos da Ari. Porque o Gruja, afinal de contas, levou quase 10, 12 anos. Não foi pouco.
E dali saíram lideranças tanto para a ARI, quanto para a Federação Judaica, quanto para o Hospital Israelita. Várias lideranças saíram do Gruja para atender a comunidade judaica. E sempre vinha alguém para conversar, e não sei o quê. Era uma coisa bastante social. Entendeu? Muito gostoso, muito gostoso. Fizemos amigos aí, tenho amigos eternos até hoje. Enquanto eu era presidente do conselho, havia uma senhora no Rio de Janeiro chamada Regina Feigl, sócia da ARI, foi uma das que construiu a ARI, e ela não participava financeiramente da ARI. E eu digo, o que será que aconteceu? Por que será que essa senhora não... Eu digo, eu vou visitá-la. E não telefonei, toquei a campainha e disse, aí veio a empregada e disse, quem quer falar com ela? Diga que é Samuel Benoliel da ARI. Aí eu ouço uma voz lá de dentro gritando assim, da ARI não recebo ninguém. Eu digo, meu Deus. Aí eu perguntei, e Samuel Benoliel sem ARI, a senhora recebe? Elas recebo. Aí eu entrei. Ela me serviu um chá. E aí, ao longo de, sei lá, uns 2 meses, eu tomava chá com ela. E a gente conversava e não falava de ARI. Depois eu vinha descobrir que ela era brigada com o seu Zuckerman, presidente da ARI. Então ela tinha cortado relações. E, aos poucos eu fui indo. E aí me tornei amigo dela. E ela voltou a ajudar a ARI. A juventude da ARI é um grupo jovem que se juntava numa associação que chamava Hazit, da ARI. A Hazit se reunia num prédio em Botafogo, que eu não me lembro mais do endereço. E um dia me informaram que o prédio ia ser vendido para uma incorporadora. Naquela época, o Rio de Janeiro explodia em construção. E uma dessas incorporadoras ia comprar o tal prédio, que estava alugado para a ARI, e construir um prédio. E nós não teríamos lugar para reunir as crianças. Aí eu me lembrei da doutora Regina Feigl. Aí, primeiro eu disse assim, eu tenho que mostrar quem são os jovens da ARI. Aí perguntei se ela contaria a vida dela, que era super interessante, para os jovens da ARI. Ela disse, se você juntar 200 garotos, eu vou lá contar. E a Hazit tinha acho que uns 300 meninos naquela época. Aí eu digo, vai todo mundo, falei com o chefe lá da Hazit, digo, olha, todo mundo no salão da ARI para ouvir a história da doutora Regina Feigl. E olha, ela fez uma apresentação de 2 horas, ela tinha 80 e poucos anos, falou 2 horas sem se interromper. Aí depois eu contei para ela que aquela juventude não tinha onde se reunir. E ela disse assim, eu vou pensar como é que eu posso ajudar. Passou 2 semanas, ela me ligou e disse assim, Samuel, o prédio já está comprado, é na Rua das Palmeiras, vamos assinar a escritura lá pela ARI. E foi assim que hoje continua lá na Rua das Palmeiras, esse prédio onde a juventude da ARI se reúne. Eu estava andando agora pela sinagoga, lendo as placas e me lembrando de histórias de famílias que eu conheci. Uma das grandes benfeitoras desta instituição foi a dona Regina Feigl, que era casada com um químico famoso que trabalhava na universidade e ela morava em Copacabana e se mudou para um prédio muito grande em Ipanema. E na época da mudança ela estava se livrando de coisas do apartamento que ela nem ia usar no apartamento novo dela. E eu peguei 2 sofás grandes dela que levei para a minha casa na Paula Freitas, em Copacabana. Bom, um desses sofás ainda existe nos Estados Unidos. Estamos ainda usando. Também na parte, vamos dizer assim, cultural, da qual a gente se orgulha, nós tivemos algumas atividades extraordinárias. Uma delas que nós trouxemos junto com o Instituto Marc Chagall, os quadros do Marc Chagall daqui, e na abertura da exposição, que foi no Paço Imperial, quase 3.000 pessoas estiveram presentes. Nós tivemos também a apresentação do violinista Shlomo Mendes, que deu um fato muito interessante, aconteceu, é engraçado, que eu posso contar agora, que ele na hora, ele atrasou, ele esqueceu os sapatos de concerto, tive que ir na plateia arranjar uma lancha de um filho de um amigo meu para ele poder dar o concerto, que foi
foi brilhante. Tivemos também na parte, também tivemos a Filarmônica, a Orquestra de Câmara de Budapeste, tudo se apresentando na área. E o Rabino Gretz tinha ido a uma assembleia rabínica, eu acho, e voltou com a ideia de que a área tinha que ter uma lojinha. Toda sinagoga tem uma lojinha, a área tem que ter uma lojinha. E a pessoa que ele escolheu para ser coordenadora da lojinha, passado um mês, foi transferida para Petrópolis, eu acho, Teresópolis. E o Rabino encontrou comigo no estacionamento e disse assim, olha aqui, você vai tomar conta da lojinha. E eu disse, eu não entendo nada disso. Ah, você aprende. E aí eu comecei a tomar conta da lojinha, tomei conta da lojinha há 24 anos. Começou numa caixa de papelão, porque era uma tentativa, né? A Ari botou um dinheiro, e ela começou numa caixa de papelão, nós mandamos fazer umas kipot, e o Rabino Gretz trouxe umas mezuzot, e a gente comprou de uma padaria que estava fechando na Avenida Suburbana, umas vitrines que hoje estão no Lar da União, e a gente montava e desmontava aquilo todo o Shabat. E aos pouquinhos foi vendendo, o dinheiro foi entrando, fomos aumentando o estoque, e hoje ali no salão tem uns painéis de madeira que saem e ali tem uma vitrine. Então a gente construiu uma lojinha de verdade. E tem muita coisa, tem muito objeto religioso, tem muito livro, mais de 300 títulos, e vende direitinho. Eu sou responsável, sei lá, pela ideia de fazer o cafezinho da forma como ele é praticado. Hoje, eu acho que era uma senhora, que hoje o nome me falha agora, que ela ficava no cantinho servindo cafezinho. Falei, então, por isso ficou, não, vamos fazer esse cafezinho, uma coisa interessante. Então alguém vai lá, dá um bolo, faz uma coisa um pouco melhor. Enfim, isso precisa até outra. Então as coisas às vezes surgem de um acaso, de uma beleza assim inacreditável, de uma coincidência, sem precisar ir lá cobrar muitas ideias ou entrar em comissões, comitês para decidir uma mudança. Por exemplo, nas grandes festas, me refiro a Rosh Hashanah e Yom Kippur, o que aconteceu? Pessoas são convidadas para subir a Bimá, o púlpito da sinagoga, para muitas vezes abrir o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, que é um kavod que a pessoa recebe e, ao mesmo tempo, é uma necessidade dentro do ritual e do andamento litúrgico das orações. Muito bem, tem que abrir uma cortina, essa cortina ela tem uma cordinha, e aconteceu que no meio de alguma oração, nesse período de grande festa, a cordinha quebrou. A cordinha quebrou, não abria mais a cortina. E aí, o que a gente faz? Né? Não dava tempo para parar, era impossível parar, chamar alguém para consertar, não tinha como. Aí, olhando para as pessoas, pensando, bem, então vamos fechar a porta de madeira ali. Só que a porta de madeira é uma porta pesada, uma madeira maciça, boa, pesada. E uma pessoa, às vezes, não consegue sozinha. E tem os dois lados. Então, fecha de um lado, fecha de outro, daí, e agora? Então, fecha aquela, abre aquela. Mas como? E o tempo que perde uma pessoa para fazer esse movimento. Eu falei, então, chama essa pessoa que já está designada e pede para vir com alguém da sua família. Né? Então tá bom. Então vai com alguém da sua família. Só filho ou só filha? Homem ou mulher? Pode esposa, não pode esposa? E aí, mas se chamou esse, só tem filho, mas aquele que só tem filha, pode ou não pode? Chama alguém da família e está resolvido o problema. Né? Não temos tempo para pensar. E isso foi interessante, porque se a gente tivesse tempo para pensar, teria tantas possibilidades de resposta, e sempre teria aquele que é a favor, aquele que é contra, ali tinha que resolver o assunto. E gerou uma coisa muito, muito bonita que ficou um marco. O marco de quando se sobe para fazer essa aliar, essa subida, né, como a gente denomina a subida abimá, o púlpito, ficou um movimento de família. É a família que se insere na vida comunitária. Eu acho que o Grupo RAI, para muitas pessoas, foi importante. E isso me dá muita satisfação, realmente. Porque eu trabalhei muito com esse Grupo RAI, porque toda semana uma reunião com um palestrante não cresce da terra, não. Talvez o fato mais marcante da minha gestão tenha sido a vinda do Shimon Peres à Ari. Shimon Peres foi escolhido, ou escolheu a Ari para ser o local onde ele falaria para a comunidade. Foi um fato extremamente marcante, me deixou muito comovido.
Isso foi, sem dúvida nenhuma, se eu pudesse falar sobre a vinda dele, eu levaria talvez muito mais tempo. O meu marido era ligado à Ari, a mãe dele era muito ligada à Ari, muito amiga do Dr. Lemle, e na nova sinagoga minha sogra fez questão de ficar na primeira fila e quis ajudar a Ari, então ela e o marido dela doaram para a Ari um órgão. Aqueles tubos ainda estão lá, mas não funcionam mais. Mas quando começou, funcionavam. Os casamentos que saíram do Gruja, se fazia muita brincadeira pela cidade. Então, os noivos, a turma pegava eles e iam com eles para restaurante, a noiva vestida no seu vestido de noiva, e o noivo vestido lá com a sua casaca, seu fraque, não sei o quê. E eu me lembro que um dos casais, não me lembro agora quem era, um dos casais, a gente conseguiu entrar no programa do Chacrinha, que interrompeu o programa dele e foi ao ar o casal se mostrando lá bonitinho. Não sei o quê. E tínhamos um rapaz de cadeira de rodas chamado Ralph Reisman. Os pais tinham vindo da Alemanha e a história dele é entre triste, porque ele foi deixado na Bélgica para depois da guerra pegarem, e quando a família foi resgatar, ele tinha pego paralisia. Então, ele era, como é que eu vou dizer, um carinho de todos nós era com Ralph. Onde íamos ao teatro, Ralph vinha na cadeira de roda. E poucos carros, na época não era todo mundo tinha carro para poder levá-lo. E o Ralph era com tudo em tudo. E ele frequentava o Gruja. Terças-feiras tínhamos que buscar ele. E ele era o mentor das grandes atividades pós-casamento do Gruja. Então, por exemplo, o filho do presidente da Ari foi levado a mendigar na Vieira Soto. O casal foi levado num domingo à noite no Chacrinha. E realmente Chacrinha, nas memórias dele, comenta esse caso, que era um domingo chato e de repente adentra um grupo de jovens, ela vestida de noivo, ele de fraque, porque a ideia era nunca deixar a noiva tirar o vestido. O que acontecia? Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma regra. A partir do momento que o casal entrava no hotel, ou a certa hora, deixávamos eles em paz. Tenho muitas histórias, né? Mas duas eu destaco, que são a campanha contra a fome que fizemos com o Betinho, né? Há 17 anos atrás surgiu essa campanha e através da Hazit, que é um dos frutos da árvore da Ari, nós mobilizamos o pessoal e organizamos uma campanha espetacular. E espetacular no sentido da organização e da ideia, porque ela foi copiada de uma campanha mundial que há muitos anos era feita pelo povo judeu, que é o Keren Kayemet, né? Então nós instituímos o Keren Rabino Lemler, Rav Lemler, e baseado nessas caixinhas iguais às do Keren Kayemet, nós conseguimos juntar 4 toneladas de comida e distribuímos entre as favelas do Rio de Janeiro. Foi um bom exemplo para a garotada, foi bom para quem recebeu e foi bom para a Ari, né? Eu sempre tive muito grande interesse, gosto por Hazanut. Hazanut é o canto litúrgico judaico. Desde o velhinho Hazan Schmidt, depois com a chegada do Hazan Aronson. Montar um serviço religioso é a gente trazer a tradição de forma mais próxima para as pessoas, e a gente pegar, através da música e através das poesias, e construir toda uma estrutura que aproxime as pessoas da cultura, da tradição judaica. A gente pensa, reflete, procura, investiga